Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Então a gente terminou o capítulo 3 e, pasme, já são 10. São 10, essa é a 10ª pregação em Efésios. E nós conseguimos em 9 chegar até o capítulo 3, que significa que nós, hoje, a partir de hoje, nós vamos passar da metade do livro. O final do capítulo 3, nós terminando o capítulo 3, significa que nós chegamos na metade do livro. E é muito interessante isso, porque na primeira metade do livro, capítulo 1, o 2 e o 3, o apóstolo Paulo ele se dedicou a nos ensinar a respeito do propósito eterno de Deus, E ele nos apresentou isso através de ensino e através de oração, de intercessão. Então a primeira parte do livro de Efésios, eu tinha falado isso na introdução, é a revelação do propósito eterno de Deus, de como Deus criou uma nova sociedade para Ele chamada Igreja. E é interessante porque nós aprendemos a respeito do propósito eterno de Deus. E se tem uma coisa que às vezes as pessoas ficam dentro da igreja se perguntando a respeito de qual é o meu propósito, qual é o meu propósito. Isso é uma preocupação que as pessoas sempre têm, Tipo, eu não sei qual que é o meu propósito. E eu não quero desmerecer e dizer que não é importante, você ter um propósito, você saber o propósito da sua vida e ter um sentido na sua vida. Não quero desmerecer isso, mas a nossa preocupação principal deveria ser a não de conhecer qual o nosso propósito, mas a nossa maior atenção e preocupação deveria ser em saber qual é o propósito eterno de Deus. Por quê? Porque não é o propósito eterno de Deus que vai se adequar ao nosso propósito pessoal, mas é o nosso propósito da nossa vida individual que deve estar alinhado com o propósito eterno de Deus. É nós que temos que alinhar a nossa vida à vontade de Deus, ao propósito de Deus, e não a vontade de Deus se adaptar a nós. Quem deve fazer a manobra de seguir, a manobra de conversão, somos eu e você. É nós que devemos nos alinhar com o Senhor, é nós que devemos andar na mesma direção de Deus. Jesus, o convite de Jesus, ele é um só, vinde após mim. Jesus nunca chamou ninguém para andar na frente, Jesus sempre chamou para andar após Ele, depois dele, vir atrás dele. Então essa é a posição de todo cristão. Nenhum cristão foi chamado para andar à frente de Deus, mas todo cristão e todo discípulo foi chamado para andar após. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, ou seja, a única vaga que tem para você no meu discipulado é atrás de mim. Se alguém quiser vir após mim, então tome a sua cruz e negue-se a si mesmo e siga-me. Então nós é que devemos seguir, nós é que devemos nos alinhar com o propósito de Deus. Nós é que devemos ir após Jesus, depois de Jesus, atrás de Jesus. É nós que devemos persegui-lo, sabe? Nós precisamos de uma fé, irmãos, como a de Eliseu, Vocês lembram de Eliseu? Elias disse para ele: se você me ver subindo ao céu, você vai receber o que você está pedindo. Você quer uma unção dobrada? Você quer uma unção dobrada do meu Espírito? Então, se você me ver subir aos céus, então você vai receber isso. E aí Eliseu começou a seguir Elias, aonde Elias foi, aonde Elias ia, Eliseu ia atrás, e Elias mandando embora Eliseu: vai embora, deixa eu sozinho, fica aqui mesmo. E Eliseu: eu me nego, eu vou te seguir até o final, eu vou te seguir, eu vou após você. Então, por quê? Porque Eliseu era o discípulo de Elias, e ele seguiu Elias até o dia em que Elias foi tomado pelo Senhor, e naquele dia ele recebeu uma porção dobrada do Espírito de Elias. Eliseu recebeu a porção dobrada. Irmãos, nós precisamos fazer o mesmo com Cristo. Nós precisamos nos negar a perder Jesus de vista. Nós não podemos perder Jesus de vista. Nós não podemos de forma alguma perder
a direção de Jesus, perder, sabe, e nós temos que perseguir Jesus de perto. Nós temos que perseguir Jesus de perto. Onde Ele andar, nós vamos. Aonde o propósito de Deus estiver, ali nós queremos estar. Essa deve ser a nossa fome como discípulos. Essa deve ser a nossa sede como discípulos. Então, a primeira metade do livro de Efésios é a respeito desse propósito eterno de Deus. Perdeu alguma pregação? Entre lá no YouTube da igreja, estão todas lá. E aí você assiste. Também tem os PDFs, está lá no grupo. Vou colocar numa pasta só. Vocês releem, podem relembrar, olhar lá atrás, enfim. Está tudo escrito, tudo que eu fiz está escrito às 9, na verdade às 10, como a de hoje, está tudo escrito e registrado. Eu faço isso para ter como um legado mesmo. E eu amo escrever os sermões por isso. Enfim. Mas agora nós vamos passar para a segunda metade do livro. E é muito interessante ver como o apóstolo Paulo, vocês vão poder perceber isso, ele muda também a maneira do discurso, a maneira de como ele está tratando na igreja. Por quê? Porque agora ele passa da instrução para a exortação. Ele passa da doutrina para o dever. Ele passa da revelação do propósito de Deus para os padrões que Deus espera da nova sociedade. Então, primeiro ele mostra e revela o plano de Deus a respeito da nova sociedade dele, da igreja. E agora, na segunda metade do livro, ele vai ensinar e vai nos exortar a viver nos padrões que Deus espera que nós vivamos. Nós partiremos então daquilo que é a doutrina, daquilo que é o ensino, para o dever, para a prática. Ele vai nos ensinar como de forma prática nós devemos agir diante daquilo que Deus tem como um propósito eterno para nós. Amém, gente? Amém. Efésios capítulo 4, no verso 1 diz o seguinte: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a quem foram chamados. E a primeira coisa aqui que a gente deve analisar é de quem está partindo o pedido. É um pedido, não é? É um apelo, é uma exortação. De quem está partindo esse pedido? De alguém que já ensinou e de alguém que já orou pela igreja. Nós vimos nos 3 primeiros capítulos uma tendência. Ele ensina e ora. Ele ensina e ora. Essa é a tendência do apóstolo Paulo em toda a carta. E esse pedido parte de alguém que já orou e de alguém que já ensinou. E aqui nós já podemos aprender uma coisa com o apóstolo Paulo, irmãos. Nós podemos aprender a respeito de 3 armas que devem ser usadas, de 3 ferramentas que devem ser usadas por todos os cristãos, por todos aqueles que exercem uma posição de governo, de liderança, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho. Nós podemos aprender aqui 3 características do apóstolo Paulo. Que 3 características, armas, ferramentas são essas? Instrução, intercessão e exortação. Essas 3 coisas nós podemos observar no apóstolo Paulo até o capítulo 4. Ele está preocupado em instruir, em ensinar, em discipular. Ele está preocupado em interceder, em orar, em gastar a sua vida em oração por aqueles a quem ele está instruindo. E ele também se dedica a exortar. E exortar não é chamar atenção, simplesmente criticar alguém, tipo, olha, você está errado e eu vou cobrar você porque você está errado. Mas exortar
é convidar a pessoa a uma ação, é chamar a pessoa para o dever dela. Exortar é encorajamento. Exortação não é crítica, exortação é encorajamento. Inclusive é um dom do Espírito. O que exorta é o que encoraja. É o que encoraja, é o que chama para o dever, é o que chama para a ação. Então, nós podemos observar no ministério do apóstolo Paulo, nesses 4 capítulos, essas 3 características: instrução, intercessão e exortação. Irmãos, nós devemos usar esse tipo de ferramenta e não devemos esquecer de nenhuma delas em toda a nossa caminhada cristã. Todos nós aqui fomos chamados para fazer discípulos. Todos nós fomos chamados para ensinar a palavra de Deus, para transmitir a palavra de Deus. Todos nós fomos chamados para isso. E nós precisamos usar dessas 3 armas, nós precisamos desses 3. Como nós podemos querer instruir, ensinar alguém pelo qual nós não oramos? Boa parte do nosso ensino, ele cai por terra, ou ele não tem efeito nenhum. Boa parte da nossa instrução, de querer discipular alguém, cai no fracasso. Sabe por quê? Porque nos falta oração. Nós devemos cobrir de oração as pessoas que nós nos propomos a instruir. Nós devemos cobrir essas pessoas de oração, de intercessão. Nós devemos, claro, municiar essas pessoas de conhecimento, de palavras, de orientações, de ensino bíblico, mas nós devemos cobrir a vida delas de intercessão, de oração. Devemos gastar tempo de oração por aqueles que são o alvo do nosso discipulado. E a exortação. Nós devemos convidar as pessoas para a ação, para o dever. Nós devemos encorajá-las a crer em Cristo. Devemos encorajá-las a crerem, a acreditarem no Evangelho. Devemos encorajá-las a colocar em prática aquilo que nós estamos ensinando da parte de Deus para elas. Nós precisamos dessas 3 ferramentas. Ele diz assim: por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna, como a nova sociedade de Deus, a igreja. Como nós podemos responder? Preste atenção aqui. Como nós podemos responder ao chamado de Deus, irmãos? Como nós devemos responder ao chamado que Deus nos fez, o convite que Deus nos fez, para sermos o seu povo, para sermos a sua família? Como nós devemos responder a isso? Como nós devemos responder ao fato de que nós estávamos longe e agora Deus nos trouxe para perto? Qual deve ser a nossa atitude diante disso? Diante do fato de que nós éramos prisioneiros e Deus nos deu liberdade. Diante do fato que nós estávamos mortos e Deus nos deu a vida. Diante do fato que nós estávamos condenados e Deus nos deu o perdão. Como nós devemos responder a isso? De maneira digna. Esse é o apelo do apóstolo Paulo. Esse é o apelo do apóstolo Paulo. Nós devemos viver de acordo com aquilo que Deus nos chamou para ser, irmãos. Nós não devemos viver de acordo com o que o mundo espera que nós sejamos. O mundo, em todo tempo, ele sempre está querendo dar palpites, do que a igreja deve ser, do que a igreja deveria ser, do que o cristão deveria ser. Mas a verdade é que a opinião do mundo pouco importa para a realidade da igreja. O que nós devemos ser de fato é aquilo que Deus nos chamou para ser. O que vale, o que conta, o que tem significado de verdade é a vontade de Deus sobre nós. Amém, Jesus. E é com isso que o apóstolo Paulo vai se ocupar agora, a partir de agora.
Então, irmãos, nós vamos ver no capítulo 4, do capítulo 4 até o verso 21 do capítulo 5, nós vamos observar de como nós podemos responder de forma digna ao chamado de Deus. E nós vamos observar que existe uma divisão aí, preste atenção para você entender. No capítulo 4, do verso 1, preste atenção aqui, depois eu te mando um PDF, você não precisa ler agora. Do capítulo 4, do verso 1 até o 16, nós vamos ver que Deus nos chamou para andar em unidade. E do verso 17 do capítulo 4 até o verso 21 do capítulo 5, nós vamos ver que Deus nos chamou para andar em pureza. Então, quais são as duas formas com que nós devemos responder de forma digna ao chamado de Deus? Em unidade e pureza. O que a igreja deve buscar para responder ao chamado de Deus? Unidade e pureza. Então, irmãos, nós vamos ver hoje simplesmente 2 pontos a respeito da unidade, que é do capítulo, que nós vamos encontrar isso do verso 1 até o verso 6. Amém? Vocês entenderam? Amém, glória a Deus. Estão felizes ainda? Então nós devemos responder ao chamado de Deus, à vocação de Deus, de 2 maneiras. 2 respostas a igreja precisa dar ao Senhor: unidade e pureza. É isso que Deus espera de nós. Esse é o novo padrão de Deus. Esse é o padrão de Deus para a igreja: unidade e pureza, santidade. Então vamos começar. Irmãos, a unidade, vamos começar pela unidade, claro. A unidade da igreja é sempre um assunto que está em alta, né? E é sempre um desafio. É um desafio. Tanto é um desafio que a gente gasta muito do nosso esforço como líder de departamento, dos ministérios e tudo mais, e na liderança da igreja. Boa parte do nosso trabalho é em relação à unidade. Então a gente promove um monte de coisa para o quê? Para que a igreja esteja unida, né? O que são os cultos, não é? Fala a verdade. É para promover a unidade. O que são os cultos públicos, como esse aqui aberto? É para promover a unidade. O que são as células? É para promover a unidade. É para que a igreja esteja junta, unida, de um só propósito, de uma só fé, andando junta, caminhando junta, chorando com os que choram, sorrindo com os que sorriem. Porque a gente, né? Porque você faz janta na sua casa e convida os seus amigos, as pessoas mais próximas? Porque você deseja comunhão, porque você deseja estar perto, você deseja unidade. E nós somos extremamente preocupados com isso. E essa preocupação, ela deve sim, de fato, ocupar a nossa vida. Mas, irmãos, assim como para cada doença existe um remédio, para cada sintoma existe um tipo de tratamento, nós devemos entender que também, para cada questão dentro da igreja, existe uma sabedoria bíblica. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que nós devemos entender que a sabedoria de Deus que está na Bíblia, ela deve prevalecer acima de todo tipo de método ou técnica que a gente tente colocar. O que eu estou querendo dizer é que fazer comida e convidar as pessoas e fazer célula e fazer um monte de coisa, um monte de atividade, a gente cria as atividades, a gente arruma desculpa para estar junto, não é? Nada dessas técnicas, desses modos, dessas coisas que a gente pratica terá valor se em primeiro lugar a gente não buscar a sabedoria bíblica. A sabedoria bíblica é o remédio e o tratamento para as questões da igreja.
Nós não vamos conseguir resolver problemas espirituais, principalmente concernentes à igreja, com técnicas humanas. A fonte, irmãos, é o Senhor. O salmista reconheceu isso, o Salmo 127, no verso 1. Nós estamos cansados de falar sobre esse salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então a gente pode gastar muito tempo fazendo um monte de atividade na igreja, para que a igreja esteja unida, mas se nós não dermos preferência à sabedoria bíblica, nada disso vai valer. Em vão trabalham os trabalhadores, se o Senhor não edificar a casa. A sabedoria precisa vir do Senhor. E a sabedoria que vem do Senhor, ela manifesta na palavra. Nós precisamos da sabedoria bíblica para lidar com as questões mais profundas dentro da igreja. Todas elas. Hoje nós estamos falando sobre união, sobre unidade. E como nós vamos lidar com a falta de união, com a desunião, né? Com a falta de comunhão dentro da igreja, é de maneira bíblica. É de maneira bíblica. É olhando para a palavra de Deus. Seremos frustrados, irmãos, se nós nos dedicarmos às coisas de Deus sem a sabedoria que provém de Deus. Para lidar com as coisas do alto, para lidar com as coisas que são de Deus, nós precisamos da sabedoria que vem de Deus. A gente cai no erro de achar que, né, no ministério, na igreja, a gente vai conseguir resolver as coisas com base na nossa experiência. Eu não sou experiente nesse assunto, eu sou experiente com isso, e já vi muito isso acontecer na minha vida. Nossa, eu tenho muito tempo de igreja, eu já vi muito acontecer isso. Nós vamos nos frustrar se nós tentarmos resolver, se nós tentarmos lidar com as coisas de Deus sem a sabedoria de Deus. Mas mesmo que você não seja líder, está com algum problema no ministério que você serve, está com algum problema, você identifica a falta de unidade na igreja, busque sabedoria bíblica para lidar com isso. Na falta de saber o que fazer, a última coisa que você deve fazer é criticar ou tentar resolver da sua própria força. Uma coisa que a gente não percebe, né, naquele provérbio, né? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. É isso. Quando a gente tenta colocar a nossa própria mão, a gente acaba destruindo mesmo. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem da palavra. Amém, Jesus. E o que a sabedoria que vem da palavra de Deus nos ensina a respeito de como viver a unidade na igreja, na nova sociedade de Deus? Segundo o apóstolo Paulo, no verso 2, ele diz o seguinte: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Então, irmãos, qual que é o tipo de coração que nós devemos ter para andar em unidade? Qual o tipo de coração nós precisamos ter para responder de forma digna à vocação de Deus? O coração que é humilde, o coração que é manso, o coração que é longânimo e o coração que é caridoso, o coração que é amável. É isso que nós precisamos. O tipo de coração que nós precisamos, irmãos, para preservar a unidade da igreja é o coração humilde, manso, longânimo e amável. Nós devemos buscar essas virtudes. São virtudes. A humildade, irmãos, ela não deve ser uma humildade
estética. O que é a humildade estética? É a pessoa que tenta parecer humilde. Como que ela tenta parecer humilde? Ela procura usar não uma roupa tão cara, ela tenta não, ela diz, não, eu sou uma pessoa humilde, não gosto de carro importado, não gosto de Mercedes. Moro numa casa muito simples, não uso roupa de marca e, portanto, eu sou uma pessoa humilde. O tipo de humildade, irmãos, que preserva a unidade da igreja não é o tipo de humildade estética. Não é o tipo de humildade que se confunde às vezes com pobreza. A gente acha que ser humilde é ser pobre, né? Uma pessoa humilde é uma pessoa que é pobre. O tipo de humildade que nós precisamos ter no nosso coração não é a humildade que vem da aparência. A gente até conversou na célula esses dias, acho que umas 2 células, né? Humildade é o tipo de coisa que é fácil fingir e difícil ser. Mas não é um tipo de humildade, irmãos, de aparência. E também não é o tipo de humildade que se manifesta em uma simples atitude, numa simples ação. Mas o tipo de humildade do qual nós estamos falando aqui é de uma mentalidade humilde. Inclusive, o verbo grego para essa palavra significa exatamente isso. Sejam sempre humildes. E o verbo no grego daqui, ele fala sobre uma mentalidade de humildade. E o que é ter uma mentalidade humilde, irmãos? É enxergar o devido valor das pessoas. Mentalidade humilde, irmãos, uma mentalidade de humildade vai nos proporcionar enxergar o real valor, dar o devido valor ao nosso próximo, aos nossos irmãos. E quando nós conseguimos enxergar o real valor das pessoas que congregam conosco, que vivem ao nosso lado, que convivem conosco, irmãos, nós vamos conseguir preservar a unidade. Nós vamos conseguir cooperar para que a unidade da igreja ela seja preservada. Por quê? Porque quando nós enxergamos o devido valor das pessoas, nós passamos a ser servos uns dos outros. Sabe por que há contenda, divisão e facção no meio da igreja muitas vezes? Porque falta uma mentalidade humilde. Nós sempre nos consideramos mais preciosos do que o outro. E por nos considerar acima dos outros, nós queremos que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade dos outros. Nós queremos que as nossas preferências prevaleçam sobre as preferências dos outros. Nós pensamos muito em nós mesmos e pouco no outro. Nós reconhecemos valor somente em nós mesmos, mas reconhecemos pouco valor no próximo. E deixa eu dizer uma coisa, pense a respeito do valor que há na pessoa que está do seu lado. Pense que foi por essa pessoa que Cristo morreu na cruz. Pense que foi a respeito dessa pessoa, foi essa pessoa que Deus predestinou desde a eternidade. E assim nós conseguimos entender a preciosidade da vida da pessoa que está ao seu lado e ao meu lado. Aleluia. Nós precisamos de uma mentalidade humilde a fim de enxergar a dignidade da pessoa que está do nosso lado. E se nós conseguimos enxergar o quão preciosas são essas pessoas, nós vamos servi-las. Aleluia. Nós vamos dar a nossa vida. Nós vamos servir. Nós vamos procurar dar mais, oferecer do que receber. Sabe por que há desunião e falta de unidade dentro da igreja muitas vezes?
Porque nós queremos sempre receber e nunca oferecer, nunca dar. Por quê? Porque não enxergamos o real valor das pessoas. Nós nos consideramos dignos de ser abençoados, de sermos bajulados, de receber tapinha nas costas. Nós nos consideramos dignos. Não mereço, estou fazendo tudo certinho, estou cumprindo minha parte certa, mereço ser reconhecido, mas me falta enxergar o valor no próximo. E quando eu não enxergo o valor no próximo, eu não honro. Então, o que nós precisamos, irmãos, em primeiro lugar, segundo a sabedoria bíblica para preservar a unidade, para andar em unidade, é de humildade, de uma mentalidade humilde, que considera o valor das pessoas. Nós precisamos de mansidão. Mansidão não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, a mansidão é a suavidade dos fortes. Uau! Nós somos mansos, irmãos, quando nós temos todo o direito e todo o poder para agir, e mesmo assim a gente escolhe dar preferência para o outro. Nós somos mansos quando nós estamos com a razão, mas nós preferimos ceder. Nós precisamos de mansidão. O manso não requer para si razão e poder. Sabe qual é a pessoa que não tem mansidade? É aquela que sempre quer ter razão. Ela nunca está disponível a ceder. Ela nunca quer ceder. Ela sempre está com a razão, sempre certa. É a pessoa que é inflexível. Pessoas inflexíveis, elas tendem a quebrar. Sabia que uma ponte, todas as pontes, elas são construídas de forma com que elas tenham uma certa eu esqueci a palavra agora. Uma certa flexibilidade. Obrigado, engenheira ali. Ela tem que ser flexível. Uma ponte tem que ser flexível. Por isso você vai passar por algumas pontes, você vai ver que ela vai tremer, ela vai balançar. Por quê? Porque se ela for rígida demais, em algum momento ela vai ruir, ela vai cair. A pessoa que não é mansa, ela é inflexível. Por quê? Porque ela sempre está com a razão, ela sempre quer estar no lugar de razão, ela sempre quer estar no controle, porque ela sabe, porque ela conhece. E o manso, irmãos, o manso é aquele que tem toda a força e toda a razão, mas ele prefere ceder. Ele prefere preservar a unidade. Aonde falta mansidão, não há preservação da unidade. A pessoa que não é mansa, ela prefere perder o amigo, perder o irmão, do que perder a razão. A pessoa que não é mansa, ela prefere trocar de igreja do que aceitar a correção. Precisamos de mansidão. Nós precisamos de longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Longanimidade é a capacidade de suportar com paciência a ofensa e a provocação. É o longânimo, é o paciente. É a pessoa que ela é ofendida, ela é provocada, mas ela suporta e passa pela provocação e pela ofensa com paciência.
Sabe quais são as pessoas que mais sofrem? São as pessoas que são ofendidas demais. Qualquer coisa ofende, qualquer coisa deixa tristinho, qualquer coisa machuca, qualquer coisa a pessoa fica dodói, você sofre, porque te falta longanimidade, que é a capacidade de suportar com paciência, de passar com paciência por uma situação de provocação, por uma situação onde você está sendo provocado, onde você está sendo ofendido. Olhe para mim, dando que ele fala uma coisa muito legal. Ele fala o seguinte, que o homem morto, ele não pode ser ofendido, e que nós precisamos ser como homens e mulheres mortos. Precisamos ser mortos, irmãos. O morto não se ofende com nada. O morto não reage a nenhum tipo de ofensa. Você pode falar mal das pessoas mortas, elas não vão reagir. Nós precisamos ser como mortos, irmãos. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que nós morremos para esse mundo. Então, sabe o que isso significa? Significa que nós não deveríamos ceder à provocação, que nós não deveríamos ceder aos insultos do mundo, porque nós estamos mortos. O que é possível tirar de alguém que está morto? Nada, está morto. Sabe por que nós somos tão ofendidos com qualquer coisa? Qualquer coisa a gente já acha que é para nós. Estão mandando indireta para mim. Porque nós estamos vivos demais para esse mundo. Você precisa morrer. Precisa aprender a ser longânimo, a suportar com paciência a provocação e o insulto. E nós precisamos de amor. O amor é a soma de todas as virtudes, de todas as outras. Nós só seremos humildes se amarmos. Só seremos longânimos se amarmos. Só seremos mansos se houver amor. Nós precisamos de amor, porque o amor, amar, irmãos, é sempre procurar o bem do próximo. Amar é sempre querer o bem do outro, é sempre querer que o outro esteja melhor do que nós. Isso é amor. Isso é amor. É querer que o outro esteja melhor, é querer que o outro esteja bem. Nós precisamos de amor, nós precisamos amar. Qual então o tipo de coração que nós precisamos ter para andar em unidade na igreja? O coração humilde, ou seja, o que tem a mentalidade humilde, que considera o valor das pessoas. O manso que, mesmo tendo todo o poder e toda a razão, ele prefere ceder. O longânimo, que suporta com paciência as ofensas e as provocações. E o amor, que é a virtude que abastece todas as outras virtudes. Que é o amor, que é o de servir, que é o de querer dar. Irmãos, nós precisamos do tipo de amor que deseja dar, mas que não dá e que não oferece querendo alguma coisa em troca. É o amor desinteressado. Nós precisamos desse tipo de amor, do amor desinteressado. Enquanto o nosso amor for cheio de interesses,
Porque às vezes nós até amamos, nós amamos com interesse. Amamos enquanto a pessoa me agrada. Amamos na expectativa de que também faça por mim. Amamos na expectativa de receber alguma coisa em troca. Enquanto o nosso amor for condicionado a alguma coisa, nós precisamos orar para que Deus refine e aperfeiçoe o nosso amor ainda mais. Deus, irmãos, olhem para mim. Deus não espera da sua sociedade, da sua igreja, nada que Ele mesmo não seja exemplo. Nada do que Deus pede para nós, nada do que Deus estabelece como padrão para nós, está fora daquilo que Ele mesmo é. Nada do que Deus coloca para nós como um padrão está fora dele mesmo. Deus é a fonte de tudo aquilo que Ele exige de nós. Deus exige que nós sejamos santos e nós podemos encontrar a santidade nele. Deus exige que nós andemos em verdade e nós podemos aprender com Ele. Deus exige que nós sejamos humildes. Deus exige que nós sejamos mansos, e Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Deus exige que nós sejamos longânimos, e o Senhor, um dos atributos do Senhor é a longanimidade. Deus exige que nós sejamos amáveis, caridosos, de um amor que é desinteressado. Deus é amor, e Ele nos ama sem qualquer interesse em troca. Porque o que você daria ao Senhor? Então, irmãos, não existe nada daquilo que Deus nos pede, nada daquilo que Deus nos exige, está fora daquilo que Ele é. Eu vou repetir: Deus é a fonte de tudo aquilo que Ele exige de nós, e nós podemos ir até Ele e beber dEle, e aprender dEle, e receber dEle tudo aquilo que Ele espera de nós. Ele é a fonte. Ele é a fonte da humildade. Ele é a fonte da mansidão. Ele é a fonte da longanimidade. Ele é a fonte do amor. E nós podemos ir até Ele, nós podemos aprender com Ele, e nós podemos ir aos pés dEle e pedir para que Ele gere em nós o coração que Ele deseja. Essa deve ser a nossa oração. Deus, me dê o coração que você espera que eu tenha. Deus, eu não posso produzir em mim mesmo. Deus, eu não posso ser humilde por mim mesmo. Deus, eu não posso ser manso por mim mesmo. Eu sou uma pessoa extremamente com temperamento difícil. Eu gosto de ter a razão, Senhor. Eu gosto de ter a preferência, Senhor. Mas você pode me dar um coração mais parecido com o seu coração. O alvo do discipulado de Jesus, irmãos, é que nós nos tornemos mais parecidos com Ele. Portanto, nós podemos encontrar na pessoa de Jesus tudo aquilo que Ele pede que nós sejamos. Deus é a fonte, irmãos. E Deus é a fonte da unidade. Deus é a fonte da união. Preste atenção, olha o que nós vamos ler agora no verso 4 até o 6. Há somente um corpo e um só Espírito. Um corpo e um Espírito. Como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, existe um corpo e um Espírito. Existe uma fé, uma esperança e um batismo e um só Senhor. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Existe uma só família e um só Pai. Só pode haver
trás para frente, né? Esses versos, do 4 até o 6, eles estão normalmente como nós apresentamos a Trindade, né? Como Pai, Filho e Espírito Santo. Por algum motivo, o apóstolo escreveu numa forma inversa. Ele começou do Espírito, do Filho para o Pai. Mas nós podemos olhar do Pai, do Filho e do Espírito da seguinte maneira: só pode haver uma única família cristã, uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só corpo, porque só há um Pai e Filho, um só Pai, um só Filho e um só Espírito. Vocês entenderam isso? Que a unidade que Deus espera da igreja, de um só corpo, um só batismo, uma só fé, uma só esperança, uma só família, é a unidade que se encontra em Deus, que é um só Pai, um só Senhor e um só Espírito. O Senhor, no caso, é a pessoa de Jesus. Olha o que Jesus disse em João 17: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Nós quem? Quem são esse nós que Jesus está dizendo? O Pai, o Filho e o Espírito. O Pai, Ele e o Espírito. E Jesus está dizendo: eu lhes transmiti. Transmitiu para quem? Para os discípulos. Jesus nos deu uma glória, irmãos. A palavra glória fala de revelação. Jesus nos deu uma revelação para que nós sejamos um. Como o Pai é um, o Filho é um e o Espírito é um. Existe uma revelação que Jesus nos deu para que nós andemos em unidade. Uma glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Irmãos, nós só seremos aperfeiçoados, preste atenção aqui, olhe para mim, nós só seremos aperfeiçoados em unidade, na medida em que nós conhecermos mais a unidade que há entre o Pai, o Filho e o Espírito. Nós seremos aperfeiçoados, aqui nós vamos aprender. Deixa eu dizer uma coisa, sabe como nós podemos aprender a respeito de união e de andar em unidade? Olhando para o Pai, para o Filho e do Espírito. Por isso que a gente sempre encoraja você a fazer o quê? A ler a sua Bíblia toda. Porque se você ler a sua Bíblia toda, você vai poder conhecer na Bíblia a dinâmica do Pai, o Filho e o Espírito andando juntos o tempo inteiro. Você vai ver a comunhão, a harmonia em que eles andam, em que eles habitam. E só olhando para Deus, nós seremos aperfeiçoados na unidade da igreja. Sabe por que falta unidade dentro da igreja muitas vezes? Porque nos falta conhecimento de Deus. Porque nos falta conhecer quem Deus é de verdade. Nós precisamos conhecer a Deus, irmãos. E se de fato nós passarmos a conhecer a Deus como Ele é, um só Pai, um Filho e um Espírito, nós vamos ser aperfeiçoados em unidade. Eu preciso aprender a honrar os meus irmãos, assim como o Pai honra o Filho, e o Filho honra o Pai, e o Espírito glorifica o Filho, e o Pai glorifica o Espírito. Olha a honra, olha a dinâmica. Jesus disse: o Espírito da verdade, Ele virá e me glorificará. Em outro texto, olha a defesa de Jesus ao Espírito: vocês podem pecar contra mim e vocês serão perdoados, mas se vocês pecarem contra o Espírito de Deus, vocês não podem ser perdoados. Olha a honra de Jesus com o Espírito. Bom mestre, bom é só o Pai. Chegaram, né? Você lembra? Jovem rico? Bom mestre! Chega a bola de Jesus. Jesus, só há um bom, é o Pai. Nós precisamos aprender com a Trindade, como eles se honram,
como eles estão em harmonia, como eles se amam, como eles glorificam um ao outro. Só assim nós seremos aperfeiçoados. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amastes a mim. A unidade da igreja, irmãos, quando nós formos aperfeiçoados em unidade, a mensagem de Jesus se tornará mais clara para o mundo. O mundo reconhece que Jesus veio, de que Jesus é real, na medida em que a igreja é aperfeiçoada na unidade. Irmãos, as pessoas estão aí fora sendo desonradas, humilhadas. Elas estão aí fora sendo rejeitadas, negadas. Quando elas olharem para uma igreja que anda em unidade, que honra um ao outro, que prefere a glória do outro, que prefere o bem do outro, eles crerão em Jesus. Eles serão atraídos para Deus. Assim como Deus anda em unidade, a igreja deve andar em unidade. Assim como tentar dividir a Deus é um absurdo, dividir a igreja é de igual modo um absurdo. Nenhum de nós aqui ousaria, né? Vou servir só ao Filho agora. Não é possível dividir Deus, irmãos. Eles estão em harmonia plena. É impossível dividir Deus. Eles estão ligados, eles estão em perfeita harmonia. Deus, Filho, Espírito, Deus Pai, o Filho e o Espírito, eles estão em total harmonia. E é loucura tentar dividir a Deus, ou pensar em dividir a Deus. E sabe o que nós devemos entender? Que de igual modo é loucura cooperar para a divisão na igreja. Porque foi para isso que Jesus liberou uma glória específica. Preste atenção. Olha a seriedade do texto de João 17. Eu lhes transmiti a glória que me deste. Então Jesus liberou, Ele revelou uma glória para que sejamos um como Ele é um com o Pai e o Espírito. E cooperar para a facção, para a divisão da igreja é trabalhar contra a glória que Jesus nos deu. E a última coisa que você quer ser, e eu quero ser, é inimigo de Deus. Porque Deus tem um propósito eterno. E Deus vela por cumprir o seu propósito. Tome cuidado. Que você seja um agente que promove a unidade. Que você seja daquele que busca a unidade do corpo de Cristo. Porque se você for daquele que, pelo contrário, instiga a divisão, a facção, a conversa paralela, você está lutando contra aquilo que é o propósito de Deus. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo diz assim: aquele que destrói o próprio corpo, esse será destruído? Ele está falando do contexto da igreja, que é o corpo de Cristo. Quem destrói o corpo de Cristo, quem procura a destruição do corpo de Cristo, da unidade do corpo de Cristo, está cavando a própria destruição.
perceberam, mas nós fomos do verso 1 e 2, nós falamos do verso 1 e 2, aí nós falamos do verso 5 e 6 e pulamos o 3. Alguém percebeu? Foi de propósito, vamos para o 3 agora. Por quê? Porque o 3 é um mandamento. Propositalmente deixamos o versículo 3 no final, porque nele há um mandamento que não deve ser ignorado. Fazendo, qual é o mandamento? Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preste atenção, olha o que o apóstolo Paulo escreveu no verso 3. Vou tomar água. Fazendo tudo para preservar, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós devemos nos esforçar. E fazendo de tudo, ou seja, em algumas situações não será possível preservar a unidade. E em que situações não será possível preservar a unidade? Quando o preço para se ter unidade for verdades fundamentais da fé, então não se deve preservar a unidade. Pelo contrário, deve-se preservar a verdade bíblica. Então, a gente precisa ser um com a igreja tal, com o irmão tal, mas o irmão tal nega a palavra de Deus. Nesse caso, não devemos de forma alguma preservar a unidade. Vocês entenderam? Quando o preço pela unidade for uma verdade bíblica fundamental, então nós não devemos preservar a unidade. Lembra-se do texto? Se possível, seguir a paz com todos. Se possível. Se possível, andaremos em comunhão com todos. Se possível, preservaremos a unidade da fé com todos. Mas quando uma verdade fundamental bíblica não é respeitada, não é observada, então a unidade não deve ser preservada. Mas esse é o único caso. Em outros casos, porém, é nosso dever como mandamento, não poupar esforços para preservar a união da igreja. E que outros casos seriam? Quando eu precisar simplesmente abrir mão do meu ego, eu devo fazer de tudo para preservar. Quando eu simplesmente devo abrir mão de uma vontade pessoal minha, de um gosto pessoal meu, eu devo abrir mão. Havia uma discussão lá, em Coríntios, come carne consagrada, não come carne consagrada. O apóstolo Paulo falou assim: se comer carne fará com que o meu irmão peque, então eu vou deixar de comer. Algo fundamental. Então ele preferiu preservar a unidade. Tem vários outros casos, né? Havia uma discussão no começo da igreja que era o seguinte: que os cristãos que eram judeus queriam que os cristãos gentios que não eram judeus fossem circuncidados. E o apóstolo Paulo falou assim: não, porque isso é decair da graça. Lá em Gálatas, fala, isso é como decair da graça, caíram da graça, que é o seguinte, estão querendo estabelecer de novo o critério da lei que foi abolida por Cristo. E aí o apóstolo Paulo, para resolver a questão, o que ficou combinado? Que os cristãos judeus poderiam continuar se circuncidando, mas como simplesmente um sinal de que eles eram judeus, mas de que aquela circuncisão espiritualmente não valeria mais de nada, e que eles não deveriam, por outro lado, exigir que os cristãos gentios fizessem a circuncisão na carne. Então, o que o apóstolo Paulo diz? Se você é judeu, é cristão, crê em Jesus, quer se circuncidar, tendo a consciência de que não é a circuncisão que vai te salvar, então pode se circuncidar, meu filho. É tradição da sua nacionalidade, é tradição do seu povo.
então você pode manter, desde que você entenda que essa circuncisão não irá te salvar. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer com vocês, falar com vocês? Que nós devemos nos esforçar para preservar a união dentro da igreja. Nós devemos estar integralmente envolvidos com o trabalho de preservar a unidade da igreja. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela: você tem um trabalho, você tem um dever, você tem um mandamento: preservar a unidade da igreja. Nós não devemos poupar esforços, nós devemos estar integralmente envolvidos com isso, com toda a nossa vontade. Irmãos, para mim, a nossa vontade não deve ser a de ser o primeiro, a de ser o mais certo, mas a nossa vontade deve ser a de preservar a unidade da igreja. Glória a Deus. A nossa vontade, os nossos sentimentos, a nossa razão, a nossa força, os nossos bens, tudo o que tiver à nossa disposição para preservar a unidade da igreja, nós devemos usar. Nós devemos empregar, nós não devemos olhar aquilo que será entregue, aquilo que será dado, porque é o nosso papel. É o mandamento do verso 3: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazendo tudo que for necessário. Por fim, Mateus capítulo 5, verso 9 diz: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Fazendo de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Os filhos de Deus, irmãos, são pacificadores. Os filhos de Deus são pacificadores. São pessoas propensas para a paz, para a unidade, para a harmonia. Os filhos de Deus fogem de contenda, os filhos de Deus fogem da divisão, os filhos de Deus fogem da maledicência, os filhos de Deus fogem da fofoca. Os filhos de Deus preservam a unidade da paz por meio do Espírito, irmãos. Bem-aventurados pacificadores, serão chamados de filhos de Deus. Nós somos chamados para promover a paz. Amém. Um resumo. Como nós devemos responder à vocação de Deus? Com unidade, em primeiro lugar. Qual o tipo de coração que preserva a unidade? Humilde, manso, longânimo e amável. Qual é a fonte da unidade? Deus, porque nada que Deus exige de nós, Ele mesmo não é, né? Se Deus exige que sejamos humildes, é porque Ele é humilde. Se Deus deseja que sejamos mansos, é porque Ele é manso. Se Deus deseja que sejamos longânimos, é porque Ele é longânimo. Se Deus deseja que tenhamos amor, que andemos em amor, é porque Ele é amor. Amém. E assim, e como nós vamos aperfeiçoar a unidade da igreja? Olhando para a unidade que há no Pai, no Filho e no Espírito. Então nós seremos aperfeiçoados na unidade. Quando nós não devemos preservar a unidade? Quando o custo da unidade for uma verdade bíblica. Aí nós devemos ficar com a verdade bíblica. Nos outros casos, nós devemos empregar todo e qualquer esforço necessário para preservar a unidade da igreja. Glória a Deus. Está bem resumido? Amém. Vamos orar? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia.
Agora vão e pratiquem. Deus, obrigado por essa noite. Senhor, nós não queremos lidar com as coisas do alto, Senhor, com sabedoria terrena. Nós queremos a sabedoria bíblica, Senhor. A sabedoria bíblica para lidar com aquilo que o Senhor nos confiou, aquilo que é do alto, aquilo que é sublime. Eu oro, Senhor, para que o Senhor gere em cada um de nós aqui individualmente um tipo específico de coração. Um coração igual ao seu. Um coração manso e humilde. Um coração longânimo. Um coração amável. Tira, Senhor, o coração de pedra. Tira, Senhor, o coração egoísta. Tira, Senhor, o coração vaidoso. Tira o coração endurecido, o coração ferido, o coração ofendido. Tira de nós e nos dá um novo coração. Um coração igual ao teu, Senhor. Nos ensina, Senhor, a honrar os nossos irmãos. Nos ensina, Senhor, a sermos um. Essa foi a glória que tu nos deste. Essa foi a revelação que tu nos deste. Nós queremos honrar, Senhor, uns aos outros e servir uns aos outros. Assim como o Espírito glorifica o Filho. Assim como o Filho protege o Espírito. Assim como o Pai ama o Filho e o Filho obedece o Pai e honra o Pai. Esse é o tipo, Senhor, de interação que nós queremos ter entre nós. Um honrando o outro, protegendo o outro, guardando o outro, suportando o outro, exortando o outro, encorajando o outro, santificando o outro, amadurecendo o outro, Senhor. Gera em nós essa dinâmica espiritual. Você é a fonte de tudo que nós precisamos. Nós queremos aprender de Ti, que é manso e humilde. Sim, Deus. Nós queremos aprender de Ti. Sim, Senhor. Aleluia. Quebra, Senhor, no nosso meio todo espírito faccioso, divisor, difamador, mas que, Senhor, o Teu povo seja um povo pacificador. Em nome de Jesus. Porque somos Teus filhos. Em nome de Jesus. Dá-nos um coração igual ao Teu. Promove a paz. Sejamos imitadores de Ti. Dá-nos um coração igual ao Seu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai um coração igual ao seu. Dai um coração igual ao seu, meu mestre. Dai um coração igual ao seu, Que de perto nos disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dai um coração igual